Amém, queridos. Graça e paz. Abra sua Bíblia, junto comigo, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, a partir do versículo 1. À medida que você achar o texto na palavra de Deus, pode assim mudar de posição e ficar de pé. Atos capítulo 4, a partir do versículo 1. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim o texto: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pulamos ao versículo 29 agora, 29 e 30, que diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do seu santo servo, Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te engrandecemos, bendizemos o teu santo nome, porque reconhecemos, ó Pai, que tu estás aqui neste lugar, que a tua presença, Senhor, é percebida, é notada, ó Deus, e já tem feito algo nos corações. Pedimos agora que no momento que a tua palavra será pregada, que o teu Espírito Santo continue a agir e a ministrar e a convencer-nos de tudo aquilo que é necessário nessa noite. Ser conosco, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Ao sentar, vira para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: é preciso ouvir a palavra, mas também é preciso crer na palavra. Amém. A palavra de Deus, querida, ela tem poder de transformar, de mudar, de restaurar, de estabelecer novos princípios, de nos levar a viver uma vida totalmente diferente daquela que nós estamos acostumados a viver. Porém, é necessário ouvir, mas também crer nessa palavra. É necessário ouvir e realmente colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido, tudo que nós temos escutado e tudo aquilo que nós temos lido também. Porque é necessário que nós não sejamos somente aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas é necessário que nós sejamos também aqueles que leem a palavra de Deus. Aqueles que têm um contato diário com essa palavra. A palavra não é para que nós tenhamos encontros esporádicos, encontros somente ao domingo, e um encontro, muitas das vezes, discursado e não lido. Então é necessário que você tenha esse encontro diário com essa tua Bíblia, com essa palavra, essa Bíblia que você carrega em mão, não é somente para vir e voltar da igreja, mas é para que ela mude os seus princípios, a sua vida e a sua realidade diariamente. E aqui nós estamos diante, querido, de Atos capítulo 4, de um texto que não é somente uma história,
que não é somente um relato, mas que é vida para a nossa vida. Mas a gente precisa colocar isto em realidade, em cada dia, como algo real em nossas vidas. E Atos capítulo 4 está relatando um momento depois a este que nós estamos vivendo agora. Atos capítulo 4 relata um momento pós um culto de unção com óleo, porque ele está relatado após Atos capítulo 3. Atos capítulo 3 vai nos falar sobre a cura de um coxo. E aquele homem, ele foi curado à medida que Pedro e João estavam indo para a igreja, mas em algum momento ou outro eles começaram a orar por aquele coxo, o coxo ele foi curado, e aquilo gerou um alvoroço na cidade. Porque muitos que não queriam ouvir a pregação de Pedro e João, depois que o coxo foi curado, passaram a ouvir aquilo que eles tinham a dizer. Porque aquele coxo já estava há alguns anos parado à frente daquela igreja. E todo mundo passava e voltava e via aquele coxo ali parado. E quando Pedro e João passam por ele, Pedro e João olha para ele, se compadece dele e começa a orar pela vida dele. E aquele homem é curado. E à medida que aquele homem é curado, a multidão passa a ouvir o que Pedro e João têm a dizer. E Pedro e João começam a pregar a palavra, e diz o texto aí de Atos capítulo 4, versículo 4, que quando eles começam a pregar, a congregação que já tinha 3.000 homens, passa a ter 5.000 homens, depois dessa pregação, pós cura do coxo. Então diz que após a operação de milagres, após a cura, houve também salvação, houve também conversão. E é da mesma forma que acontece quando nós nos reunimos aqui para um culto de unção com óleo, onde pessoas são curadas, onde enfermos são restaurados, onde vidas voltam a ter saúde e elas saem para proclamar. Isso causa um alvoroço em meio à população. Quando você sai desse lugar aqui e diz, no culto de unção com óleo, na semana de oração, eu estava com uma doença, tinha algo na minha vida que era irreversível, mas Deus agiu, Deus operou, Deus ministrou, e você compartilha isso, pessoas já começam a emprestar os seus ouvidos ao Senhor. Pessoas que não se prostravam, pessoas que não queriam ouvir, pessoas que passavam por ali e nem davam atenção. Mas você passa a ser um coxo que tinha uma doença, tinha uma dificuldade, tinha uma enfermidade, mas que em um momento você foi alcançado pela graça de Deus. Em algum momento você foi curado por Deus. Só que o capítulo 4 de Atos vai nos dizer o que acontece pós-cura. Quando há um movimento de conversão, quando há um movimento onde vidas se prostram, se entregam ao Senhor. E aí, Atos capítulo 4, do versículo 1 ao 4, nós vamos ver oposição. E todas as vezes que nós queremos fazer a obra de Deus, realizar a obra de Deus, nós enfrentaremos oposição. Mas a oposição, ela não vem para nos fazer parar. A oposição, ela não vem para impedir que os sonhos de Deus, os projetos de Deus se tornem em nossas vidas. A oposição vem para que o poder de Deus seja manifesto através das nossas vidas. Então nós teremos oposição. Não será uma via onde nós iremos andar de forma tranquila a nossa caminhada com Deus. Na nossa caminhada com Deus, em algum momento ou outro, haverá uma oposição, mas oposição que vem para ser vencida em nome de Jesus. E diz o texto que houve uma oposição. A oposição chega a ponto de Pedro e João serem levados presos. Querido, se você volta um tempo atrás, eles tinham vivido o ápice da igreja primitiva. Eles tinham vivido o Pentecoste, onde a igreja tinha recebido o Espírito Santo, e eles começaram ali a proclamar. Então eles poderiam pensar, nada mais de mal vai nos acontecer. Agora nós iremos avançar, nós iremos conquistar, nós iremos romper em fé. Só que tempo depois eles são presos. Pedro e João estão ali em uma cadeia e presos, só que eles não deixam com que a alegria, o ânimo e a esperança venha impedi-los de continuar adorando ao nome do Senhor. E versículo 5 fala que no outro dia, Pedro ele é interrogado. Aqueles anciãos, eles olham para Pedro e João e perguntam para eles, como que aquele homem foi curado? Como que aconteceu isso? Porque nós passamos por aqui, nós conhecemos esse coxo, a gente sabe que ele tem dificuldade para andar. E como que agora ele não é mais coxo? O que aconteceu? O que vocês fizeram? Diz o versículo 8. Você está com a sua Bíblia aberta, leia junto comigo.
Atos capítulo 4, versículo 8. Diz o texto, e Lucas, que é o autor dessa carta de Atos, ele foi cirúrgico, ele quis te levar a entender isso daí, que não é simplesmente responder, que não foi somente uma pergunta feita por aqueles sacerdotes e Pedro respondeu da sua cabeça, da sua forma de pensar, mas diz o texto que houve uma diferença para que Pedro respondesse naquele dia. E o versículo 8 diz assim, então Pedro, cheio de quê? Cheio, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Mas não era somente responder, porque nós sabemos de muita coisa também. Se nós parássemos aqui para perguntar quem tem conhecimento da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, e fizéssemos aqui um concurso bíblico, muita gente iria me responder muitas perguntas. Só que aqui é diferente. Aqui está no momento de pressão. Aqui está no momento onde você está preso em uma cadeia e você não sabe o que passa na cabeça de quem está te interrogando. Que é necessário estar cheio do Espírito Santo para continuar fazendo a vontade de Deus, mesmo em situações adversas. Em situações adversas, eu só continuo fazendo a vontade de Deus quando eu estou cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo não é somente viver experiências, mas ser cheio do Espírito Santo é confirmar quem nós somos em meio a situações de dificuldade. Em meio àquela situação de aflição, o apóstolo Pedro ele declara, olha, esse homem aqui que foi curado, ele foi curado através do nome de Jesus, este Jesus que vocês crucificaram. E aí Pedro ele começa um discurso no versículo 9, ele diz que muitas das vezes vocês o rejeitaram. Pedro ele não perde a oportunidade de pregar a palavra. E é algo que eu e você também não podemos perder a oportunidade. Pedro ele diz, vocês rejeitaram aquilo que era o principal na vida de vocês. Então é algo que eu e você precisamos pensar a cada momento, porque vida cristã é mais do que estar em culto, vida cristã é mais do que fazer parte de igreja, vida cristã é celebrar a cada dia mais o relacionamento com Jesus e se tornar mais próximo dele. Pregando aqui no domingo à noite, falava sobre isso de fé genuína. Fé genuína, querido, não é aquilo que me leva a buscar da mão de Deus favorecimento, mas fé genuína é aquilo que me leva a buscar em Deus relacionamento. Eu preciso a cada dia ter em meu coração, em minha vida, o desejo de me relacionar com Deus. O desejo de ser íntimo e cada vez mais íntimo dele. Onde não basta somente um culto, a audição de uma palavra, a audição de um discurso, mas é necessário que esse discurso entre no meu coração e comece a mudar a minha vida. É isso que o apóstolo Pedro está declarando para eles. Não basta vocês entenderem que foi o nome de Jesus que curou esse coxo, mas vocês precisam entender que vocês precisam priorizar esse Jesus na vida de vocês. Uma vez que vocês puderam priorizar, vocês rejeitaram. Mas ainda há tempo de consertar. Então é necessário priorizar. E no segundo discurso, o apóstolo Pedro vai dizer que o nome de Jesus, ele cura, mas ele também traz salvação. E é algo que nós precisamos valorizar e ter e caminhar também na nossa vida. Continuando no texto, versículo 13, há algo que chama a atenção dos sacerdotes. Versículo 13 diz assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. A forma como nós nos portamos na vida, a forma como a gente caminha na vida, declara que nós nos relacionamos com Jesus.
a forma como nós reagimos a situações de aflição, de dificuldade, de luta, a forma como nós reagimos quando acuados em uma circunstância. Isso declara que nós andamos com Jesus, que nós nos relacionamos com Jesus. Em meio aqui a oração falava sobre cura na ética, sobre cura na moral desse país, a forma como nós nos postamos no nosso trabalho, nos negócios, vai dizer que nós andamos com Jesus ou não andamos com Jesus. A forma como a gente age, como a gente reage. Porque conflitos acontecerão, conflitos virão sobre a nossa vida. Seremos acometidos por conflito em todo momento, instante. Na vigília eu falava sobre isso, que há um momento que nós pensamos que a gente sai de um culto, onde a presença de Deus nos toma, onde nós saímos daqui cheios da glória, da presença de Deus, onde como se fosse a segunda inauguração do templo de Israel, onde a Shekinah de Deus desceu sobre aquele povo, e nós saímos achando que nunca mais teremos problema. O que é um ledo engano. Porque os problemas, as dificuldades, as aflições, elas virão. Mas é necessário que as pessoas reconheçam em nós que nós andamos com Jesus. E na vida faz total diferença isso. É perceptível na vida quem anda com Jesus e quem não anda com Jesus. E aqueles sacerdotes, eles olharam para Pedro e João. Mediante o currículo deles, só dizia ali para eles que aqueles homens eram homens indoutos e eram homens iletrados. Porém, havia uma intrepidez que eles não conseguiam identificar de onde vinham. Até que eles entenderam, esses homens andaram com Jesus. O andar com Jesus faz diferença na caminhada da vida. E é necessário que a cada dia você estabeleça esse relacionamento com Jesus. Atos capítulo 4 está tratando de um momento pós-cura. Por quê? Porque Pedro e João já tinham relacionamento com Jesus. Por isso que eles puderam estender a mão sobre a vida daquele coxo e dizer, seja curado em nome de Jesus. Ser um instrumento na mão de Deus, ser usado por Deus, não é uma prerrogativa somente para o pastor, para o bispo, para os diáconos, para os líderes. O Senhor, Ele também quer usar a sua vida. Aquele vizinho doente, aquele parente doente, alguém que está enfermo, o Senhor, Ele quer te usar também para curar alguém, mas é necessário que antes da oração tenha uma vida de caminhada com Deus. Porque é isso que me dá autoridade, é isso que me dá intrepidez. E é isso que move a mão de Deus em direção ao milagre e à cura. E Pedro e João, eles são soltos pelos sacerdotes, por aqueles homens, porque aqueles homens olham para Pedro e João presos numa cadeia, mas não havia acusação, não havia o que podia deixar eles presos, e eles saem. Versículo 23 diz o que eles fazem quando eles saem daquela cadeia. Eles dizem, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais. Olha o que o texto diz, que uma vez solto, eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles não ficaram desanimados, eles não se prostraram, mas uma vez soltos, eles procuram os irmãos. Havia uma igreja, havia uma comunidade. Eles estavam presos, mas haviam 5.000 que aguardavam a volta deles. Então era necessário que mesmo depois de uma dificuldade, continuar caminhando. E é isso que Deus espera de cada um de nós também. Após a dificuldade vencida, é necessário continuar caminhando. É necessário continuar fazendo. Você vai enfrentar algumas dificuldades, algumas lutas na sua família. Enfrentou uma luta, venceu uma luta. Se prepara, querido, e continua lutando pela sua família. Não é diante de cada quadro você vai se enfraquecendo, você vai ficando cada vez mais fraco. Mas procura cada dia ajuda, porque é isso que eles fizeram. Diz o texto que uma vez soltos procuraram os irmãos e lhes contaram da dificuldade. Pedro e João foram falar para os outros irmãos dizendo, olha, eu estive preso, estivemos presos. Eles estão tentando fazer a gente parar de pregar a palavra de Deus. O que nós iremos fazer? E aí, versículo 24 diz, ouvindo isto,
unânimes. Unânimes é uma única forma de pensar. Unânimes é uma única forma de agir. Ele diz, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque enfureceram os gentios e os povos e imaginaram coisas vãs. Então Pedro e João, eles se unem ao povo e junto eles começam a clamar ao Senhor. Se há uma dificuldade, se há um problema, se você está passando uma crise, não é hora de desespero, mas é hora de procurar os irmãos, é hora de procurar alguém que está perto de você e começar a clamar. Diz o texto que é unânime, é junto, isso é unidade, isso é proximidade. Nós servimos a um único Deus, a um Deus que se manifesta através do seu reino, um Deus que se manifesta através da sua igreja, um Deus que se manifesta através de ministérios, mas há uma palavra que nos une como um único corpo e unânimes, nós precisamos juntos caminhar e fazer a obra de Deus aqui nesse lugar. Precisamos lutar por uma unidade, precisamos lutar para estar juntos, precisamos lutar para que as nossas dificuldades sejam vencidas, um ajudando o outro. Unânimes. E versículo 29, para encerrar. A oração é dividida em duas partes. A primeira parte ele diz, agora, Senhor, olha para as ameaças. Olha, Senhor, para o que vem para impedir de eu fazer a tua vontade. E você percebe que a oração não é para, Senhor, com essa ameaça. Intervenha, se ponha entre a ameaça e mim. A oração é somente, olha, Senhor, para esta ameaça. E concede aos teus servos, e aí ele se coloca na posição, concede a mim, concede aos teus servos, que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. A igreja foi chamada para anunciar a palavra. A igreja foi chamada para não ser aquela que somente ouve, mas aquela também que anuncia a palavra de Deus. E anuncia com intrepidez. Ah, pastor, mas tem dificuldade, tem ameaça, tem luta. Aqui está o modelo da oração. Você diz para o Senhor, Senhor, olha agora para a ameaça, olha agora para a minha luta, e concede a mim intrepidez para continuar pregando a palavra. Porque quando nós pregamos a palavra, aí vem o versículo 30, que é a visão da nossa igreja desse ano. Quando a igreja anuncia a palavra, o que acontece no versículo 30? Enquanto a gente prega, enquanto a gente fala, enquanto a gente anuncia, diz o texto, versículo